Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro webinar organizado pela Agência Nacional de Águas, por meio da sua Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, no qual vamos abordar o seguinte tema: o papel dos comitês de bacia hidrográfica. Meu nome é Grace Matos e estou coordenadora de articulação com setores usuários de recursos hídricos da Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Os comitês de bacia hidrográfica, entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, constituem o Parlamento das Águas, espaço em que representantes da comunidade de uma bacia hidrográfica discutem e deliberam a respeito da gestão dos recursos hídricos, e tendo assegurado a sua composição tripartite pela Lei 9433 de 1997, conhecida como a Lei das Águas, compartilham responsabilidade de gestão com o poder público. Nosso objetivo é incentivar a participação da sociedade na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e reforçar o apoio da ANA no fortalecimento de instâncias participativas voltadas para a gestão dos recursos hídricos. Hoje teremos como convidados pessoas com bastante vivência na Política Nacional de Recursos Hídricos: o senhor Paulo Varela, assessor técnico da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte, e o senhor Volney Zanardi, coordenador de instâncias colegiadas do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, da Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, da ANA. Paulo Varela é geólogo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com pós-graduação em Hidrologia Subterrânea, pela Universidade Politécnica de Barcelona, na Espanha. Iniciou sua carreira na ANA em 2003, onde coordenou vários programas estratégicos, tais como o Proágua Semiárido, o Proágua Nacional e os projetos GEF, Global Environment Facility, Alto Paraguai e São Francisco. Esteve durante 5 anos à frente da Superintendência de Programas e Projetos e ocupou por 2 mandatos o cargo de diretor da ANA, durante os quais também passou a ser um dos governadores do Conselho Mundial da Água. Atualmente, exerce o cargo de assessor técnico da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte e atua como presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu. Volney Zanardi é engenheiro químico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ecologia pelo Instituto de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e PhD em Ciências Ambientais pela University of East Anglia, Reino Unido. Ocupou diversos cargos de gerente e foi especialista em recursos hídricos da Agência Nacional de Águas e atualmente exerce a função de coordenador de instâncias colegiadas do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos da Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, da ANA. Nosso evento terá 1 hora de duração e o formato consiste num bate-papo com nossos convidados, abordando questões relevantes sobre o papel dos comitês de bacia hidrográfica. Isso terá uma duração de 40 minutos, esse bate-papo. Também será aberto um espaço para perguntas dos ouvintes. Por favor, utilize a ferramenta de chat que aparece na sua tela ao mexer no cursor. Essa ferramentinha, ela se parece com um balão de conversa de histórias em quadrinhos. Ao receber as perguntas, buscarei encadeá-las no tema e na conversa, mas as perguntas já podem ser postadas, desde já. Então, vamos lá. Volney, explica para quem está nos assistindo qual o papel dos comitês de bacia hidrográfica previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos. Sim, alô? Bom, desculpa, como eu queria agradecer essa oportunidade de estar com todos vocês, queria dar uma boa tarde a todos,
e falar, né, da questão justamente da importância dessa temática de hoje, a discussão do papel dos comitês de bacia hidrográfica, que são centrais aí na nossa política nacional. Acho como, né, uma boa parte já sabe, mas acho sempre importante, né, lembrar, nós temos uma política nacional, que é definida pela nossa Lei 9433 de 97, e essa política ela é implementada, né, por um sistema, onde nós temos aí um determinado grupo de atores, que são os órgãos gestores, o Conselho Nacional, e nós temos aí um ator importante, que é o comitê, que traz essa dimensão de participação, justamente trazer esse input aí de uma perspectiva, de uma política que tem que ser descentralizada. E dentro dessa política, né, nós temos também lá os instrumentos, né, o enquadramento, o sistema de informações, o plano de recursos hídricos, a cobrança, e o comitê, ele dialoga com todas essas dimensões. Então, o papel dos comitês, o papel de quem está nos comitês, não é um papel fácil, é um papel difícil, e o comitê, uma coisa importante de a gente ter claro, que ele é uma instância política, né? O comitê de bacia, ele é uma instância que ele existe para trazer essa dimensão da participação, trazer esse input da sociedade, mas ele não é uma instância executiva. A estrutura de como é montada, ela é para se apoiar tecnicamente o comitê, se apoiar administrativamente o comitê, e o comitê preservar para ele esse papel mais nobre, que é o papel de deliberar, de propor e de aconselhar. Então, dentro disso, a nossa política nacional, ela prevê, né, claramente algumas atribuições, que vão desde atribuições mais deliberativas, né, que estão relacionadas, aí depois o Paulo, né, ele vai aprofundar, né, o Piancó tem uma experiência grande aí na administração e nessa mediação de conflitos, né, pelo uso da água, né, o Piancó é um comitê que tem uma experiência muito grande, ainda mais por estar numa região como a região do semiárido. Ele tem toda essa responsabilidade, essa autoridade para aprovar o plano de bacia. Então, toda essa dimensão do planejamento, né, que o plano de recursos hídricos traz, o comitê é ele que aprova, é ele que delibera sobre, né, o que tem que ser feito, as prioridades, e esse plano ele está, né, ligado, entre outras coisas, a um outro instrumento, né, que o comitê delibera, que são os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos. Então, o comitê delibera os mecanismos de cobrança, e esse recurso, ele deverá, né, ser utilizado, entre outras coisas, além do custeio do próprio comitê, da agência, para, vamos dizer assim, para implementar as ações do plano. E também, né, lá na legislação prevê essas questões de rateio, de custo para obras de usos múltiplos. Ele também tem todo um outro papel, além dessas questões deliberativas mais ligadas, né, a conflitos e aos próprios instrumentos da política. Ele tem, né, outras atribuições, ele desempenha outras atribuições no sentido, né, de propor questões relacionadas à estratégia de execução do plano, a propor a questão dos usos que são dispensados de outorga, a escolher a alternativa de enquadramento, de uso da água, sugerir os valores a serem cobrados pelo uso da água e também propor áreas de restrição de uso para proteção dos recursos hídricos. E também ele pode, e tem, né, várias ações no sentido de aconselhamento até, e que passam, né, por essa visão de articular, né, esse papel, até porque, assim, uma das coisas importantes, chamar a atenção, e uma complexidade muito grande da implementação que a gente tem na política, é que na nossa Constituição nós temos uma dupla dominialidade, né? Então, nós temos aí todo um papel aí que o comitê, nós temos dois, né, um sistema federal, e nós temos sistemas estaduais e mais Distrito Federal. Então, essa articulação, essa pactuação, né, em que fazer a gestão por bacia hidrográfica, como está previsto na 9433, com esse adicional aí de que nós temos uma dupla dominalidade, exige dos comitês essa grande capacidade de
de articulação e de pactuação. Então, eu acho que, para iniciar, assim, dar uma visão um pouco mais geral, a gente vê a importância dos comitês, o papel central que eles têm em trazer essa perspectiva mais política, deliberativa, e deixar muito claro que a gente tem que tomar cuidado de não sufocar os comitês com agendas mais administrativas e de caráter, né, técnico. Grace. Paulo, como membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu, você poderia nos dar um panorama sobre a região onde se situa o comitê e suas principais características? Boa tarde a todos. Eu gostaria de, ao começar, parabenizar a iniciativa da Agência Nacional de Águas. Nós estamos vivendo um momento aí muito difícil, mas acho que as crises também trazem oportunidades. Talvez, nesse tempo de quarentena, nós estamos tendo oportunidades de estarmos até mais juntos, embora separados. Então, trazer um abraço grande aqui para todos os amigos da ANA, que foi minha casa por tanto tempo e ainda continua a ser. Um abraço à diretoria colegiada, e aqui eu faço em nome do Dr. Ricardo, o diretor que é aqui no nosso seminário. Um abraço a todos os comitês que estão nos assistindo, e aqui um abraço eu faço em nome do Dr. Lupécio Zirolo, que é o presidente da rede. Um abraço a todos os que fazem a bacia do Piancó-Piranhas-Açu, e aí de forma muito especial. Antes de entrar exatamente aí na caracterização de onde se insere aí o comitê, eu gostaria de fazer aqui algumas considerações. O Dr. Valdez já fez com brilhantismo de sempre aí o papel, mas eu gostaria de considerar algumas questões aqui da natureza do comitê. A primeira coisa que eu queria trazer aqui era a reflexão de que, e aí vamos pegar lá na lei no 433, lá nas diretrizes gerais, inciso 2 do artigo 3, que já nos inspira que a gestão de recursos no Brasil, até pelo seu tamanho de continente, deve respeitar as diferenças de todas as ordens, política, bióticas, geográficas, econômicas, históricas e assim por diante. Então, a primeira reflexão que eu queria trazer aqui é que os comitês não terão a sua história desenhada de forma uniforme. Essa história será contada, evidentemente, diferentemente na Terra das Águas Poucas, de onde viemos nós, na Terra das Águas Muitas, lá no norte do Brasil, né, pelos seus usos, pelos seus desafios. Então, nós vamos ter aí histórias que serão contadas de forma que são distintas. Por outro lado, existem alguns eixos centrais que eu acho que esses sim tem que estar presente na história de todos os comitês. Eu não quero parecer aqui trazendo clichês, mas queria trazer alguns pontos que me parecem cruciais para tudo que a gente vai discutir depois. O trabalho do comitê, a vivência nesse âmbito, nesse parlamento, ela deve ser baseada num tripé, me parece. Primeiro, num tripé de respeito às diferenças, aos saberes. Né? Depois, na transparência. E essa transparência só pode ser feita se nós tivermos, evidentemente, uma base técnica muito sólida para poder discutir sobre ela. E terceiro, de confiança. Se não for dessa forma, nós não vamos poder agir num âmbito onde se insere esse comitê. Porque, na verdade, o comitê, eu queria trazer aqui essa reflexão, somos todos nós. O comitê é um ser, eu diria assim, meio extraterrestre em relação a tudo que existia antes. Né? O comitê, ele não é só governo, mas é também governo. Não é só sociedade civil, mas é também sociedade civil. Não é só poder público, usuário, assim por diante. Então, no fundo, o comitê é um grande âmbito, onde ali nós vamos discutir os destinos dessa bacia. No nosso caso, no nosso semiárido, nós vamos hoje discorrer sobre uma região do Brasil, onde conhecidamente ou reconhecidamente é uma região árida ou semiárida e que passou por uma fase da maior seca recente da história nos últimos 7 anos. Portanto, aí o sistema foi chamado a exercer o seu papel de forma crucial. Né? Nós chegamos a ter
praticamente todos os grandes açudes aí em volume morto. Nós tivemos que retirar as atividades normais de irrigação dos pequenos proprietários, e o eixo que normalmente ia para o interior também atingiu as grandes cidades. Então, realmente, isso foi assim, um desafio imenso, que nos chamou aos 2 estados, que nos chamou a todos os usuários da bacia, que nos chamou aos nossos gestores, chamou a Agência Nacional de Água, o seu papel fundamental e líder dentro desse processo, para se chegar até um ponto que nós vamos discorrer, onde hoje não se abre, não se fecha uma comporta dentro dessa bacia que não seja discutida no âmbito do comitê. E quando eu falo comitê, não está personificado numa diretoria, nem num determinado segmento. O comitê somos todos nós, é a voz da bacia, e como o doutor Gonde já falou, portanto, dotado de uma autoridade, de uma legitimidade muito grande. Então, a história do comitê nós vamos discutindo aí na frente, para respeitar aqui meus 5 minutos, então volta aí a palavra, Luiz. Volney, como a Ana tem atuado no apoio aos comitês quanto ao cumprimento de suas atribuições legais? Bom, Grace, boa pergunta, assim, aqui a Ana, a gente, como o próprio Paulo aí mencionou, nós temos uma diversidade muito grande dentro do nosso sistema nacional aí de recursos hídricos. E a Ana, ela tem essa responsabilidade sobre, né, a esfera federal, onde nós temos aí 10 comitês de bacias hidrográficas criados, e também nós apoiamos aí os sistemas estaduais, principalmente a partir de um programa que a gente tem, que é o Procomitês. Então, eu vou fazer rapidamente uma contextualização desse apoio da Ana nessas 3 dimensões, nessas 2 dimensões, né? Primeira dimensão, quer dizer, nesses 10 comitês, que são os comitês interestaduais, né, ou comitê federal, que às vezes também se chama. Nós temos aí um comitê hoje que foi recém-criado, que está no processo de mobilização, que é o comitê do Parnaíba, lá, Piauí, Maranhão e Ceará. Esse comitê, nós estamos, né, num processo de mobilização e de escolha de seus membros e de sua diretoria. Nós estaríamos concluindo esse processo agora, provavelmente em junho, mas com essa questão da pandemia, nós não temos, né, como fazer esses seminários, não tivemos como fazer todo esse processo de mobilização, que estava todo montado para ser realizado lá durante os meses agora de março, abril e maio. Então, tem esse aspecto hoje mais ligado ao Parnaíba, né, da mobilização. Nós temos outros 3 comitês de bacias hidrográficas, né, que ainda não têm instituído a cobrança, que é no caso, né, o Piancó Piranhas-Açu, o Grande, né, o Comitê do Grande, que pega ali São Paulo, Minas Gerais, e o Paranapanema, que pega ali a região de São Paulo também, só que mais embaixo no Paraná. Esses comitês que não têm cobrança, a ANA, basicamente, ela sempre tem apoiado com um escritório, né, que é para um escritório de apoio, que é para garantir, né, toda essa parte de facilitar os processos das reuniões, e o registro das atas, então tem toda essa parte que a gente chama de secretaria executiva, né, que a ANA apoia e disponibiliza para esses comitês uma secretaria executiva, né, através desse escritório de apoio. Então, são recursos da ANA, e esse processo justamente o nosso berçário aí dos novos comitês que devem ganhar uma maior dimensão, e a gente estão estruturando sua discussão sobre o plano, sobre a cobrança, e que com certeza podem passar para o próximo passo, que é onde estão esses outros 6 comitês que nós temos, então, o Parnaíba, mais esses 3, e mais os 6 que são o PCJ, o Paraíba do Sul, o Doce, o Paranaíba, o São Francisco e o Verde Grande, que já tem uma cobrança instituída, né, e que além, vamos dizer assim, da questão da Secretaria Executiva, nós fazemos uma gestão do que a gente faz a gestão da operacionalização da cobrança, né,
e além da operação, quer dizer, emite os boletos, recolhe o recurso, passa o dinheiro, né, para os comitês, tudo isso por intermédio do que a gente chama aí de contrato de gestão, né. Então, a ANA, nesse caso, em vez de um escritório de apoio, tem um contrato de gestão com uma entidade delegatária, que tem essa função aí de, além de fazer a Secretaria Executiva, né, as entidades delegatárias aí são a ABA, a Agência Peixe Vivo, a Fundação PCJ, o IBIL, né, esses são as nossas delegatárias aí que hoje executam esse papel de pegar os recursos da cobrança e custear as ações do comitê e de implementar as ações do plano de recursos hídricos, né, e, além disso, né, a ANA, tanto para os comitês sem cobrança como com cobrança, ela dá um apoio técnico, né, então toda essa parte relacionada aos estudos, vamos dizer assim, a fazer o plano de bacia, a acompanhar a implementação do plano de bacia, então, isso são ações que a ANA faz e que estão mais ligadas a essa dimensão da esfera, né, a esfera federal ou dos comitês interestaduais. Por outro lado, tem toda uma agenda aí, quando a gente pega aí os sistemas estaduais, né, nós temos cerca de 220, 230, né, comitês estaduais que foram criados, em torno de 213 estão em atividade, e a ANA também procura apoiar esses sistemas, né, porque a grande assimetria que a gente tem dentro do Brasil, do próprio sistema de recursos hídricos, né, fez com que a ANA estruturasse um projeto, um programa que a gente chama de Procomitês, que justamente procura, né, apoiar os sistemas estaduais, né, para que se tenha vamos dizer assim, uma melhor qualidade, uma melhor qualificação, uma forma mais padronizada vamos dizer assim, de gestão dentro desses comitês. E isso fez com que o Procomitês hoje envolve cerca de 20 estados, né, são cerca de 6 milhões de recursos que são repassados anualmente para os sistemas estaduais, justamente fazendo o quê? O que faz o Procomitê, basicamente? Ele compra informação. E ele compra informação e procura colocar um padrão vamos dizer assim, uma metodologia na produção dessa informação. Então, o Procomitês hoje, ele compra informação sobre como está o funcionamento dos comitês, como está o planejamento da comunicação, se tem plano de capacitação, se nós temos a questão do sistema de informação funcionando. Então, tudo isso são, vamos dizer assim, dimensões que são pontuadas. O Procomitês, ele é um programa, né, que ele repassa recursos dentro dessa visão de premiação, então ele não tem essa perspectiva do convênio, você simplesmente presta contas de uma forma muito mais fácil, a gente procura, né, diminuir muito esse custo de transação, e a ideia básica do Procomitês é essa, né, de comprar informação. Existe um limite de cerca de R$50 mil por comitê, até 10 comitês, então o Estado pode receber no máximo R$500 mil, mas isso hoje está criando um movimento, né, no âmbito do sistema, muito interessante, de organização da informação e de produção de informação para que a gente tenha melhores indicadores, estatísticas aí, para acompanhar a própria efetividade, né, da implementação da nossa Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, esse é um programa muito interessante. Essa dimensão de capacitação, ela está permeando, né, muito fortemente esse programa, e eu acho que esse vai ser um ponto que mais adiante pode ser pauta até de um próximo webinário. Grace. Paulo, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhaçu ainda não implementou a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia. Como o colegiado atua na conciliação dos diversos interesses e na construção coletiva de soluções para a bacia, nesse caso? Bom, a sequência, então, aqui, nas reflexões que nós começamos a fazer, evidentemente que, quando eu falei de transparência, como o primeiro pilar, só é possível você transparecer para todos, se você tiver uma base técnica, efetivamente, e tiver guias
que possam permitir a você trilhar um caminho que seja de interesse global. Então, o comitê conseguiu, com o apoio dos estados, a execução do plano da bacia, que é a nossa mola central, que é a nossa, digamos assim, né, a nossa base de diretriz, curto, de médio e de longo prazo. O comitê, em cima dessa questão, portanto, unificou os dados. Isso é uma questão fundamental. No princípio dessa grande seca, nós estávamos falando muitas línguas, quase que uma torre de Babel, né? Os números da Paraíba não eram os números do Rio Grande do Norte, não eram os mesmos do Norte, e claro que isso causava uma série de confusão. Então, a primeira coisa foi, efetivamente, se uniformizasse todos esses números com a base técnica que aí nós recebemos da ANA e dos órgãos gestores. Aqui, um agradecimento todo especial à atuação da Agência Nacional de Águas, que, para mais além do que os recursos, tem uma presença permanente junto ao comitê, nos apoiando do ponto de vista técnico, tudo que nós precisamos. Aqui um abraço especial ao Dr. Humberto Gonçalves, que está dentro dessa área, que muito frequentemente está aqui na bacia. Quero reconhecer a presença, isso é muito importante, a presença física dos técnicos da ANA, para que, junto conosco, nos dando as bases, nós possamos seguir. Então, o que nós fizemos foi uniformizar essa base. Depois, respeitando os diversos interesses que são legítimos, né, de todos os que fazem a bacia, de diversos setores, trazendo tudo para uma discussão no âmbito da bacia, nós conseguimos deliberar, do ponto de vista coletivo, decisões que, na verdade, retratam uma visão dos três pilares dos comitês, do poder público, dos usuários e da sociedade civil. Então, nós podemos ter errado muito, nós podemos ter acertado muito, mas certamente fizemos isso juntos, né? Então, daí nasce, me parece, a força desse ser diferente que a gente chamava, exatamente, que é o nosso comitê de bacia. Agora, aqui, enquanto nós não temos a cobrança, talvez a gente possa dissertar um pouco mais sobre isso, existe um instrumento que é fundamental. O plano com base em diretrizes, mas a alocação de água, que tem sido feita de forma muito efetiva, muito eficaz e muito eficiente, reunindo todos os que têm interesse sobre determinado corpo d'água, e aí, de forma bastante pragmática, a partir de bases técnicas claras da água que se tem, projetar para o futuro, dentro de um horizonte que se queira correr, o que se queira correr, como vamos dividir a água dessa bacia. Isso tem tem sido feito para todos os grandes corpos d'água, com o apoio absoluto da ANA e também dos órgãos gestores. Aqui, às vezes, a gente, nessas discussões que comitê, muitas vezes, nos é colocado, mas a ANA tem apoiado você, absolutamente. Agora, aqui também eu queria fazer a reflexão, que você está aberto, né, para realmente receber esses inputs. E isso tem sido fundamental, com uma discussão técnica, portanto, sem discussão da realidade, aí sim, uma discussão política, né, no maior dos bons sentidos, de como é que nós podemos fazer essa divisão entre todos os interessados que temos nessa bacia. Portanto, plano de recursos hídricos como base central, alocação de água como instrumento principal dentro desse processo, evidentemente respeitando ainda os outros instrumentos que nós temos na mão, principalmente numa época como foi essa, onde nós tivemos que desalocar e realocar quantidades de água de forma a garantir, como manda a lei, a prioridade para as cidades, mas tentando, no limite, ainda garantir os usos múltiplos que eram possíveis dentro daquele momento. Paulo, e ainda continuando com você, como você já comentou, a bacia está totalmente inserida em território de clima semiárido, como você mesmo comentou, região de terras de águas poucas. Diante do que você já explicou, já explanou, em relação à atuação do comitê diante da crise hídrica, né, dos últimos anos, como você avalia o impacto do comitê
na sociedade da bacia, na sociedade que vive da bacia, né? Como é que foi como impactou o comportamento da população que vive da bacia em relação aos recursos hídricos? Eu vou tentar responder isso, invertendo um pouco a perspectiva e analisando o impacto da sociedade no comitê. Como realmente, no semiárido, a situação de água, ela é crucial, ela é limitante, ela é uma questão de sobrevivência. Nesse âmbito que foi formado, a sociedade efetivamente participou. É muito importante que os comitês, além de uma pauta efetiva, tenham também a representatividade adequada. E ali nós tivemos. Mas juntamos mais, quando eu estou falando de sociedade aqui, eu estou indo além da sociedade civil, né? Nós trouxemos para o âmbito do comitê também os órgãos gestores, o Ministério Público, os órgãos de meio ambiente, e, enfim, todos juntos procuramos ver quais seriam os caminhos para a gente poder manter as cidades com água. E aí foram conseguidas coisas muito interessantes. Foi possível a população descendo para os rios, com foice, com machado, conseguindo apoio das prefeituras para pegar máquina, para abrir água do rio, para poder um filetinho d'água chegar, porque nós tivemos que efetivamente nos unir. Nós conseguimos coisas muito interessantes, tipo, foi possível entrar no estado da Paraíba para fazer uma ação num açude federal, né? Normalmente você não pode mexer em açude federal com recursos estaduais, e foi feito, o açude de Mãe d'Água foi aberto numa ação dessa natureza, com o apoio, evidentemente, de todos esses órgãos que a gente está trazendo aqui. Então, eu diria que foi possível ter um impacto do Comitê na Bacia, porque houve um impacto da sociedade acreditando nessa ideia desse grande âmbito que é o Comitê. Porque o Comitê ele não pode ser enxergado como uma terceira pessoa, num voo sobre o sistema. Ele é o sistema. A voz do Comitê é a voz da Bacia, tem que ser assim. Quer dizer, não é a diretoria representa aqui simplesmente, nós somos simplesmente porta-vozes, né? Organizadores do processo, conforme você nos organiza agora para essa reunião. Mas foram de decisões maduras para decisões difíceis. Você imagine o que é retirar toda a irrigação entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte, de todos os ribeirinhos, que passaram 2, 3 anos sem ter menor condição de usar água para nada, né, da sua sobrevivência do dia a dia. E não conseguimos, por mais que lutássemos, realocar recursos das prefeituras, enfim, de quem recebeu essa alocação extra de água. Então, eu acho que o Piranha-Sul é um exemplo interessante de que pode se fazer muito com pouco dinheiro. Eu acho que o dinheiro aqui não é a parte mais central do processo. Cabe, conforme o doutor Rony já disse aqui, a implementação disso, principalmente no semiárido, de grandes ações, tem que ser feita pelos governos e pelos órgãos competentes para tanto. Cabe a esse comitê exatamente conversar, deliberar, participar, articular, né, junto tanto aos órgãos de Estado quanto entre os próprios usuários entre si. Então, eu diria que hoje, nessa perspectiva de que nós estamos agindo na base da transparência, na base do respeito e na base da confiança absoluta, nós estamos conseguindo efetivamente fazer uma gestão de uma bacia em harmonia. E aqui, mais uma vez, né, agradecer a Ana pelo esforço que nós estamos, em conjunto, podemos fazer. Você imagina que abrir um assunto que, às vezes, porque leva um mês, muitas vezes nós estamos conseguindo fazer isso dentro de 2, 3 horas. Né? Já se fala, claro que depois se tudo isso vai por escrito, mas, enfim, por telefone se fala. Doutor Wesley, daqui um grande abraço para esse grande técnico aí de vocês. Enfim, recebe isso na mesma hora, vai lá com o doutor Flecha, fala com o Denox vem e fecha. E não há discussão, e não há, digamos assim, desgastamento, porque existe aí confiança. Aqui, já chegando próximo do fim dessa fala, desse quadro, trazer também a questão das comissões de alocação de açude. E cada vez que vai se decidir o que vai se fechar, o que vai se abrir, não é feito por decisão do presidente do comitê ou por qualquer outra coisa. Existe uma comissão de representantes de todos os interessados, e entre si discutem e chegam à conclusão do que é possível ser feito com aquele tanto de água que se tem. Então, esse é o caminho que o Comitê do Piranha-Sul tem feito, muito mais na base da articulação, da participação da sociedade e, inclusive, com a participação das pessoas lá. Né? O comitê tem que estar lá dentro do rio,
muitas vezes ele recebe informação aqui privilegiada até antes de vocês da ANA, porque às 5 da manhã tem alguém lá dentro do rio que está passando um telefone dizendo, olha, a água chegou, a água não chegou, enfim. Então, efetivamente, é um comitê que pulsa dentro dele o interesse geral de todos que fazem essa bacia. Bom, Ney, a ANA presta apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhaçu desde 2011, através de parcerias com instituições sem fins lucrativos para apoio ao funcionamento colegiado. Como você avalia os resultados deste trabalho? Bom, eu acho que a fala do Paulo aí já dá um indicativo aí do excelente trabalho, né, que tem sido desenvolvido lá na bacia Piancó-Piranhaçu, e é importante que essa questão como eu falei, né, essa possibilidade, né, de apoiar o comitê para que ele consiga desempenhar suas funções, né, e aí nós vimos aí tanto, né, as questões de gestão de conflito, as questões relacionadas, né, à implementação da política, quer dizer, um comitê que de 2011 para cá, ele trabalhou aprovou um plano, esse plano está sendo implementado, dentro desse apoio, dessa sustentação ao comitê, nós temos aí todo um processo de acompanhamento da implementação do plano. Então, nós estamos agora avançando, né, o comitê está discutindo a questão da cobrança, está fazendo um debate, né, intenso aí sobre um próximo passo aí em relação à questão da cobrança. Tem agendas de capacitação de usuários, de membros do comitê que são desenvolvidos. Então, esse processo é um processo que né, dá um prazer muito grande, né, de a gente ver o avanço que se teve, né, de 2011 para cá, e a gente espera aí que o comitê, né, do Piancó consiga dar mais um salto agora com essa discussão da cobrança aí na bacia, na região. Então, é um comitê que está em plena atividade, e esse processo de cooperação, né, que a gente tem que fazer em qualquer instância para a implementação de uma política pública no Brasil, quer dizer, quando a gente fala de cooperação, não é só a cooperação sob uma lógica da relação das políticas setoriais com recursos hídricos, mas também uma lógica dentro da relação federativa, quando o Paulo diz, tivemos que entrar lá, né, no estado da Paraíba, sair. Isso mostra a capacidade de articulação que o comitê tem e o quão, né, efetivo tem sido essa cooperação que a gente tem desenvolvido aí para apoiar o comitê. Então, eu acho que só temos, assim, que elogiar essa situação. Bom, agora a gente podia passar para as perguntas. Temos muitas perguntas aqui no chat. Vou selecionar algumas. Vamos começar, então, com a pergunta para o Volney. Vou direcionar a primeira pergunta para o Volney. A pergunta é a seguinte: como estimular uma maior integração entre os comitês de bacia afluentes, dentro de comitês de bacias interestaduais, de modo a que as diretrizes e as práticas desses colegiados sejam mais convergentes? Bom, eu acho que a questão da convergência, ela é uma questão fundamental quando a gente fala no sistema, né? Nós temos um sistema aí que tem, né, ele é para ser um sistema único, mas muitas vezes ele age como se fosse 28 sistemas, né? E o papel de nós criarmos capacidade, né, dentro desse sistema, criar capacidade dentro do sistema para que o comitê cumpra com o seu papel é fundamental para esse processo
de coordenação dessas políticas. Claro que nós temos aí uma instância, até ela vai ser, né, pauta do próximo webinário, que é a importância do Conselho Nacional de Recursos Hídricos para construir essa pactuação nacional, porque o Conselho Nacional é justamente para isso, é para juntar essas diferentes, né, instâncias aí políticas e trazer para elas uma unidade de convergência e de coordenação. Então, esse processo, né, de coordenação, de pactuação, ele é fundamental, ele é uma atribuição inicial para mim do Conselho Nacional, que tem aí uma agenda fundamental para dar eficiência e efetividade na implementação da nossa política. Então, essa convergência passa por aí. Nós não podemos ter 27 estratégias de implementação de enquadramento, 27, 28 estratégias de implementação de sistema de informações, 27, 28 estratégias de implementação de uma estratégia de capacitação. Então, essa visão de irmos pactuando, irmos construindo referências de uma convergência, usando até as questões terminológicas, conceituais, variam muito dentro do sistema. Isso eu acho que é importante e é um passo fundamental para a gente ter uma maior eficiência e efetividade na implementação da política nacional. Ok, Grace? Agora uma pergunta para o Paulo. Paulo, a pergunta do ouvinte que é a seguinte: como tornar a comunicação mais efetiva para que essa participação do comitê seja capaz de ações preventivas e não apenas em situações de emergência? Muito bem. Essa pergunta, eu acho que ela seria um dos temas que, inclusive, abordaria mais um curto, né? A questão da comunicação. Quando nós estamos falando de transparência, quando nós estamos falando de confiança, então, uma das coisas fortes no Liderança Sul é que nós temos efetivamente, apesar de uma equipe pequena, aqui eu quero saudá-los e, enfim, reconhecer aí todo o trabalho, uma divulgação muito rápida de tudo que está acontecendo. Então, se tem uma coisa importante que aconteceu, uma visita importante que aconteceu, enfim, poucos tempos depois isso está no YouTube, isso está em toda a bacia, né? O acompanhamento de como é feita as alocações dos açudes. Eu já vi aqui uma chamada lá no comitê, o Dr. Geraldo dizendo, o presidente do comitê está ao vivo nesse momento, etc. Então a bacia inteira sabe o que, é que a gente está fazendo. Então, essa questão da comunicação, ela é fundamental. Até para a gente dar, digamos assim, para manter a informação up to date. E aqui eu vou aproveitar aqui meio segundo dessa pergunta também, de um tema que o João bem tocou assim, mas eu acho que é importante. A questão do escritório. Né? O escritório que a Ana colocou de forma experimental, que deu um resultado espetacular, nos dá a possibilidade de termos informação da bacia em tempo muito rápido. Isso tem que ser efetivamente distribuído. Então, a questão da comunicação através de um sistema eficaz que possa chegar a todos da bacia, via televisão, via WhatsApp, via rádio, via o que for necessário dentro de cada realidade, isso possa ser realmente muito rápido. Inclusive, lá no semiárido, essa questão do rádio, né, é bastante importante. Então, eu acho que esse é um esforço que todos os comitês, não só os comitês, o sistema como um todo, se tem algo que acho que a gente está falhando, é de comunicar para a sociedade a nossa existência, inclusive. Se a gente for fazer aí uma enquete, talvez um percentual grande ainda da população brasileira não conhece muito bem o que é e o que é que faz o nosso sistema de gerenciamento de recursos hídricos do país. Vonei, vou passar a próxima pergunta para você. A pergunta do ouvinte, que é a seguinte: como reverter o quadro do não reconhecimento por parte de muitos governos dos CBHs, os Comitês de Bacias Hidrográficas, como órgão de Estado responsável pela gestão dos recursos hídricos? Vonei, microfone.
Sim, tá. Sim, acho que é excelente pergunta. O Paulo mesmo levantou agora toda essa questão, né, da importância da questão do reconhecimento, né, do comitê como uma instância de Estado, né, para organizar, cumprir com o seu papel dentro da política nacional. E eu acho que nós estamos avançando. Eu acho que nós temos dificuldades, os desafios são grandes, a implementação de políticas públicas no Brasil não é quando a gente olha para a saúde, a segurança, a gente vê a dificuldade que é. Por outro lado, acho que nós temos muitos avanços, quer dizer, hoje nós estamos conversando aqui com o comitê do Piancó Piranhas Sul, mas em todos os nossos comitês nós temos experiências que são experiências extremamente interessantes. Nós temos experiências, né, no âmbito do Verde Grande, nós temos experiência no São Francisco, no Paranapanema, o PCJ, e claro, dentro dessa diversidade que é a realidade do Brasil. Então, eu vejo que esse processo de reconhecimento passa um pouco também por essa visão que o Paulo trouxe, de a gente saber comunicar melhor. Eu acho que está se fazendo muita coisa que a gente não falta essa visibilidade. Por outro lado, nós temos também, eu acho que tem uma visão um pouco mais da estratégia e uma visão mais de efetividade, né, da ação dos comitês. Porque, muitas vezes, na complexidade que nós chamamos para gerenciar com a capacidade que a gente tem instalada, muitas vezes é desproporcional. Então, o comitê precisa ter essa visão de estratégia para conseguir ir tendo resultados palatinos e aumentando os desafios. E não muitas vezes, como eu já vi várias situações em que a gente pega situações de extrema complexidade e acaba ficando anos e anos tentando vencer aquelas questões e não consegue mostrar e ter ações efetivas que dê para a gente comunicar, dar visibilidade com uma visão de efetividade. Se a gente for analisar hoje, nós já tivemos no âmbito da cobrança, né, já tivemos uma aplicação, um desembolso de cerca de 600 milhões de reais. E aí, muitas vezes, existem bacias que a gente consegue comunicar melhor para onde é que está indo esse dinheiro, o que ele está revertendo em melhoria de qualidade, disponibilidade. Em outras bacias, nós temos mais dificuldades. Então, eu acho que esse processo é um processo que tem que estar consciente, né? E nós temos que desenvolver capacidade, né, no sistema para isso. Eu acho que essa questão da capacidade é fundamental. E essa perspectiva de que a gente tem uma visão de convergência entre, né, os sistemas estaduais e aí o sistema federal. Eu acho que isso é muito importante para que a gente consiga sinergia e dê uma maior visibilidade e respeitabilidade para o próprio sistema. Obrigado. Paulo, então mais uma pergunta. Qual é o procedimento adotado pelo comitê em relação aos impactos ambientais na bacia e no que diz respeito à falta de saneamento ambiental em alguns municípios que compõem a bacia? Muito bem. Conforme o Dr. Valnei trouxe aqui, não é o papel do comitê, é um papel executivo. Mas, evidentemente, que cabe a ele a articulação frente, né, às diversas instâncias que são responsáveis por essas áreas, catalisando, estimulando, pedindo, trabalhando, enfim. Então, esses assuntos são levados para a discussão da nossa plenária. Essa questão ambiental é uma questão importante na nossa discussão, tem sido, e lá nós somos pautados. Então, nós estamos trabalhando junto às prefeituras, junto ao próprio governo do Estado, etc. E tal. E aqui eu queria trazer, só pegando um ganchinho aí na questão que o Walter respondeu antes, essa questão do reconhecimento é básico. Mas eu acho que o reconhecimento é uma questão que nós temos que conquistar. E nós temos tido, aqui eu tenho que reconhecer, absoluto apoio, seja do governo da Paraíba, seja do governo do Rio Grande do Norte e das instituições que trabalham dentro da bacia. Hoje, porque o comitê obteve esse reconhecimento a partir de que a sociedade começou a enxergar esse âmbito como um âmbito importante. Essa força vem da sociedade. Não há como fazer isso por decreto, não há como decidir que vai ser assim. À medida que nós estamos nos reunindo, à medida que a própria sociedade está deliberando nessa direção, isso vai funcionar. Então, não somente
para a questão ambiental. Essa é uma das questões, mas em tudo mais que está previsto no plano, eu tenho colocado aqui, pelo que nós tivemos na oficina, a comunicação, que foi o comitê que mais implementou percentualmente as atividades do plano, nós estamos procurando seguir no nosso papel de catalisador, de estimulador, de articulador, e não de executivo, porque aí nós não teríamos arma nem instrumento para tanto. Ok. Muito obrigada. Bom, estamos chegando ao fim, próximo ao fim deste webinar, né? Então, eu pediria aos convidados que tecessem considerações finais sobre esse nosso bate-papo, se quiserem deixar uma mensagem. Eu passo a palavra primeiro ao Paulo. Bom, primeiro eu queria começar aqui com uma palavra de reconhecimento e de estímulo a esse trabalho que vocês estão fazendo. Acho que isso deverá continuar, e deverá continuar agora e depois, inclusive, da pandemia. Talvez nós tenhamos a oportunidade hoje de fazer reflexões com bastante pessoas junto, ouvindo, enfim, contribuindo, mais até do que no dia a dia e na normalidade. Então, primeiro eu queria deixar aqui essa palavra, né, de reconhecimento e de estímulo para que a gente continue com esse trabalho. Trazer aqui um abraço, né, a todos que fazem o nosso sistema, mas de forma muito especial, né, e aos nossos amigos da Bacia do Piancó, Piranha Sul, né, lá da Paraíba, do Dr. Filho, né, aqui do Dr. Célio, do presidente Guilherme, enfim, por todo esse apoio, doutor João Maria, doutor Deusdete, e também todos os nossos amigos que fazem parte dessa multidão anônima, né, que efetivamente é onde impulsa a força do nosso comitê. Quero repetir aqui que eu acho que a força e o reconhecimento do comitê nós conquistaremos à medida em que as pessoas sentirem que são ouvidos, que são vistos, que são reconhecidos, e que nós tenhamos o poder de articulação e agir junto aos organismos estaduais, federais, e a própria população em si. Há muitos conflitos, né, que são legítimos, que são naturais. Eu diria que, para muitos, nós possamos pensar que no mundo da água nós estamos todos aos buscantes. Isto é, tem sempre alguém acima de nós. E é verdade. Mas também poderemos pensar que no mundo da água estamos todos aumentantes. Também existe gente abaixo de nós. Portanto, nesse mundo nós temos que trabalhar de forma articulada e de forma harmônica. De maneira que esse ser distinto, que é o Comitê de Bacia, me parece que é um novo, que trouxe a 9433, uma forma de, em conjunto, e aí eu insisto nisso. Muitas vezes parece que o comitê é uma coisa, o governo é outra, a sociedade é outra, nós não somos parte. Enquanto o comitê for visto como parte, nós não vamos ter sucesso. Nós somos um todo, composto de partes que, trabalhando harmonicamente, poderá induzir realmente uma gestão que seja eficiente e que seja eficaz. Por fim de tudo, só aqui fechando, porque não temos tempo de abordar, mas vou já ter um toque, nós estamos sim, agora nos dedicando a esse instrumento importantíssimo, mas que eu tenho a sensação que não pode ser o começo. Tem que ser resultado de uma gestão maturada, que é a cobrança. Ela está apontada, ela vai ser pauta da próxima reunião, mas nós não podemos ser assoldados também enquanto isso. Ela é necessária, mas ela vai fazer parte de uma discussão madura e certamente a questão da sustentabilidade do sistema e dos comitês, de repente fica aí até um tema para vocês aí na frente pensarem, é uma questão que tem que ser efetivamente discutida. Até o momento nós estamos fazendo tudo isso porque efetivamente estamos tendo apoio financeiro e técnico da Agência Nacional de Água e dos órgãos gestores dos estados. Obrigado a todos, estamos aqui sempre à disposição. Ney, então passo a palavra a você. Microfone.
Bom, antes de tudo, gostaria de agradecer essa oportunidade de estar hoje aqui podendo discutir essa temática com o Paulo, receber esse feedback aí por parte dessas perguntas, que deu oportunidade para a gente aprofundar algumas questões, e que hoje, né, estou prazer aqui que está com o Paulo, mas com certeza em outros seminários nós vamos ter aqui a presença de outros comitês, né, porque as experiências e a riqueza do papel que os comitês têm cumprido hoje, se a gente for olhar aqui na ANA, a interação com todas as nossas salas de situação de crise hídrica, por exemplo, só aí temos Paranapanema, toda a bagagem, a questão do São Francisco, como foi, né, a crise do São Francisco, o papel que o Comitê de São Francisco teve nesse debate todo. Nós estamos construindo, né, uma história, nós estamos construindo metodologias, né, em que estamos enfrentando grandes problemas. O papel, né, do Comitê do Doce, na questão de enfrentar todo o problema que teve de Mariana. Então, Verde Grande também, com as questões de crise hídrica, que são sérias na região. Então, nós temos experiências, não faltam. Acho que temos um acúmulo muito grande dessas experiências. Os desafios também não são pequenos. Eu acho que nós temos que trabalhar com essa visão, né, apaixonada, como o Paulo fala, né, de trazer mais atores, de renovar o sistema, de criar capacidade de acordo com as competências que nós temos que enfrentar. Então, esse processo de debate que a gente está estruturando nesses webinários, eu acho que é um início ainda, mas com certeza deve contar com a presença de outros comitês. Nós vamos também ter condição de verificar, né, toda essa riqueza de experiências que nós temos no Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Então, eu queria agradecer a oportunidade e boa noite. Bom, muito obrigado. Se você quiser saber mais sobre a atuação dos comitês de bacia hidrográfica, acesse www.ana.gov.br. No menu à esquerda, na seção Gestão da Água, clique no item Política Nacional de Recursos Hídricos. A ANA também dispõe de cursos online em seu portal. As opções podem ser acessadas no menu à esquerda, na seção Programas e Projetos. Nossos cursos estão com inscrições abertas e são uma ótima oportunidade para todos que querem participar do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Também no menu à esquerda, na seção Programas e Projetos, você poderá encontrar informações sobre os programas, Progestão e Procomitês. No site do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu, há bastante material sobre a atuação do colegiado e o sítio funciona como repositório de informações sobre as atividades do comitê. Acesse www.cbhpiancó-piranhas-acu.org.br. Aproveito a oportunidade para incentivar a todos a participarem da 7ª edição do Prêmio ANA, que há 14 anos reconhece iniciativas de boas práticas no uso da água e em prol da segurança hídrica no Brasil. Destaco que esta será a primeira edição com uma categoria exclusiva para entes do SINGRE. Então aproveitem, acesse o site e envie seu projeto. O endereço é www.ana.gov.br/prêmio, sem acento, o qual será disponibilizado nos comentários dessa live. Prêmio ANA 2020. Participe e entre para a história. Gostaria de deixar meus agradecimentos aos nossos convidados, o senhor Paulo Varela e o senhor Vonei Zanardi, que abrilhantaram o nosso encontro. Também a toda a equipe da Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cujas ideias e críticas construtivas contribuem para que os webinars sejam cada vez melhores. Também a equipe de assessoria de comunicação e da TI da ANA, cujo suporte é fundamental para a realização de nossos eventos. E, finalmente, deixo aqui uma homenagem a todas as mães. Próximo domingo, Dia das Mães. Né? Que o próximo domingo seja de muita troca envolvendo amor, harmonia e alegria. Muito obrigada a todos mais uma vez e até a próxima semana com o 4º webinar. Nessa oportunidade, nós iremos conversar sobre outro colegiado do SINGRE, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Boa noite.